Olá, alunos! Seja muito bem-vindo à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os minerais e as rochas. Bons estudos! O estudo do planeta Terra deve incluir o conhecimento sobre as características dos materiais que o constituem, especialmente os mais superficiais e com os quais o ser humano tem maior contato. Na superfície terrestre, observam-se os materiais inconsolidados, por exemplo, os solos dos jardins, as areias dos rios e das praias, e as rochas consolidadas, ambos constituídos por associações de minerais. A importância dos minerais e das rochas no desenvolvimento tecnológico da humanidade cresceu continuamente desde a época da Pedra Lascada. Vários são os usos que os minerais têm para a sociedade: ornamentos, semijoias, construção civil, materiais elétricos, indústria química, alimentação e agricultura, ferramentas, metais, combustíveis, medicamentos e o seu uso também em estado bruto, entre outras coisas. A sociedade tecnológica não teria conseguido chegar à Lua se não fosse o seu conhecimento sobre as características e as propriedades dos minerais. A dureza excepcional do diamante, por exemplo, foi responsável pela fabricação de peças mecânicas de altíssima precisão que auxiliaram a ida do homem à Lua. Além dessas aplicações especializadas, muita coisa usada pelos seres humanos também vem do reino mineral. Minerais. Os minerais são elementos ou compostos químicos com composição definida dentro de certos limites, cristalizados e formados naturalmente por meio de processos geológicos inorgânicos, na Terra ou em corpos extraterrestres. A composição química e as propriedades dos minerais, bem definidas, fazem com que ele seja o único dentro do reino mineral e, assim, receba um nome característico. Cada mineral constitui uma espécie mineral. Sempre que a sua cristalização se der em condições geológicas ideais, a sua organização atômica interna se manifestará em uma forma geométrica externa, com o aparecimento de faces, arestas e vértices naturais. Nesta situação, a amostra do mineral será chamada também de cristal. O processo de formação de um mineral é tão lento quando comparado com a vida humana, que devem ser considerados como recursos finitos, ou seja, que se extrai uma só vez de um determinado lugar. Os minerais, por sua vez, podem ser reciclados, mas a produção original não se renova. Embora não sejam tão visíveis e de presença às vezes mais difícil de perceber, os produtos extraídos do reino mineral são igualmente importantes e imensamente variados. Por exemplo, os minerais nos fornecem os metais, indispensáveis à fabricação tanto de coisas enormes como aviões, quanto daquelas minúsculas como alfinetes, clipes e percevejos. Por exemplo, o alumínio, o antimônio e o chumbo são exemplos de minerais metálicos. Os reatores nucleares são abastecidos com tório ou urânio, ambos extraídos de minerais. O tório é usado também em lâmpadas de gás portáteis, ligas com magnésio, eletrônica, lâmpadas elétricas e vidros para lentes. O urânio, o principal combustível nuclear, emprega-se também em explosivos atômicos, produção de raios-x, fotografias, vidros e esmaltes. Pedras preciosas são importantes na economia de muitos países, inclusive do Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo. Nosso país produz cerca de 90 tipos diferentes de pedras preciosas, usadas em joias e em objetos decorativos.
Nem todas as gemas são muito caras, mas algumas, como o diamante, a esmeralda, o rubi, a safira, a turmalina paraíba, a alexandrita e opala negra, atingem preços altíssimos. O diamante, que não serve apenas para uso em joias, tem muitas aplicações também na indústria, em ferramentas de corte e perfuração. As granadas e o quartzo são usadas como abrasivos. Rubis e safiras de baixa qualidade são usadas como abrasivos e em relógios. Embora pareça estranho ver minerais como alimento, a verdade é que todos nós comemos diariamente um mineral, o sal de cozinha. Ele é o mineral halita, um cloreto de sódio. Indiretamente, outros minerais, como a apatita, contribuem também para a nossa alimentação, fornecendo fertilizantes agrícolas. Diversos minerais são usados também como abrasivos, entre eles a granada, o corindon, o quartzo e a estaurolita. Um bom número de elementos químicos usados nos medicamentos é extraído dos minerais. Entre eles, devem ser citados o bismuto, usado também em tintas e esmaltes, o cálcio, o enxofre, o flúor, o boro, também útil em esmaltes, vidros, cosméticos e detergentes, o bromo, usado também em fotografias e inseticidas, o iodo, o magnésio, empregado igualmente no curtimento do couro, em seda artificial, cimento e ligas, o zinco e o mercúrio, que também é útil na indústria elétrica, em herbicidas e na produção de cloro e de sódio. As pedras preciosas são usadas após um tratamento, que inclui o corte, o polimento e às vezes o enceramento. Há usos, porém, de granitos, basaltos, diabásios, quartzitos e outras rochas que dispensam esse tratamento. Elas são utilizadas em seu estado bruto. Um exemplo disso é a brita, que é uma rocha dura e quimicamente estável, fragmentada mecanicamente em pedaços de um determinado tamanho para ser usada em concreto, asfalto ou na construção de estradas, por exemplo. O cascalho é um sedimento formado por fragmentos de rochas de tamanhos variados, arredondados em razão do transporte pela água. Pode ser usado para a fabricação de concreto, construção de estradas e, em menor escala, na decoração de jardins. Os asbestos são um grupo de silicatos fibrosos que incluem a crocidolita, o crisolito, a andofilita, a termolita e a amosita. Esses minerais são usados em tecidos à prova de fogo, isolantes térmicos e elétricos adicionados ao cimento, em lonas e pastilhas de freio, na fabricação também do papel, do plástico, da borracha e materiais para filtração. Alguns minerais destacam-se por possuir uma variada gama de aplicações industriais, por exemplo, a gipsita e a anidrita, que são sulfatos de cálcio, usados na fabricação de cimento, cerâmica, fertilizantes, ácido sulfúrico e o giz utilizado na escola. Há também o enxofre, que é útil na fabricação de ácido sulfúrico, de pólvora, fogos de artifício, desinfetantes, inseticidas, fósforo e alvejante de tecidos. O quartzo, além de ter muitas variedades que são pedras preciosas, como por exemplo a ametista, o citrino, a ágata, o ônix, a jaspe, o quartzo rosa, é usado em relógios, equipamentos de rádio, fibras ótica, cerâmica e instrumentos científicos. Rochas. Por definição, as rochas são produtos consolidados, resultantes da união natural de um ou mais minerais. Dependendo do processo de formação, a força de ligação dos grãos constituintes varia, resultando em rochas duras ou rochas brandas.
Classificar rochas significa usar critérios que permitam agrupá-las segundo características semelhantes. Uma das principais classificações é a genética, em que as rochas são agrupadas de acordo com o seu modo de formação na natureza. Sob este aspecto, as rochas se dividem em três grandes grupos: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Rochas ígneas. O termo ígneo tem a sua raiz no latim ignis e refere-se àquilo que tem a sua origem no fogo, ou seja, rochas ígneas são aquelas cuja formação se deu a altas temperaturas. Elas resultam do resfriamento de material líquido e gasoso, o magma, razão pela qual também são denominadas de rochas magmáticas. O magma é originado pela fusão parcial da parte inferior da crosta e da parte superior do manto, em profundidades que variam entre 10 e 200 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Quando o resfriamento ocorrer no interior do globo terrestre, a rocha resultante será do tipo ígnea intrusiva. Se o magma conseguir chegar à superfície, a rocha resultante será do tipo ígnea extrusiva. O granito é a rocha ígnea intrusiva mais abundante na crosta terrestre. Por outro lado, o basalto é a rocha ígnea extrusiva mais abundante do planeta. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas pela ação dos agentes de intemperismo e pedogênese sobre uma rocha pré-existente, que pode ser ígnea, metamórfica e sedimentar. Os sedimentos são produzidos a partir do acúmulo, compactação e cimentação de partículas e ou compostos químicos dissolvidos, após serem transportados pela ação dos ventos, das águas que escoam pela superfície ou pelo gelo, do ponto de origem até o ponto de deposição, que geralmente é uma bacia sedimentar. A imagem a seguir apresenta um arenito, uma rocha sedimentar muito vista no planeta. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas resultam da transformação de uma rocha ígnea, sedimentar ou mesmo de outra metamórfica, pela recristalização no estado sólido. Os fatores principais que controlam os processos metamórficos são a natureza da rocha pré-existente, a temperatura, a pressão, a presença de fluidos e o tempo de duração dos processos. A transformação, chamado de metamorfismo, produz novos minerais que crescem na direção do menor esforço, constituindo texturas alongadas, denominadas foliação. Temperatura, pressão e tempo são fatores importantes do metamorfismo. Um exemplo de rocha metamórfica que eu trago é o quartzito. O ciclo das rochas. As rochas geradas num determinado ambiente geológico são estáveis enquanto permanecem nesse ambiente. Mudanças nas condições ambientais induzem a transformações mais ou menos lentas, de modo em que as rochas se adaptem e fiquem estáveis às novas condições. As principais alterações são as da sua textura e a criação de novos minerais de acordo com esse novo ambiente. Essa figura mostra o ciclo das rochas, que também é conhecido como ciclo petrogenético. Por hoje vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau!